quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Coríntios. Imediatamente após terminar a pregação, vamos orar para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículos 20 a 22. O que eu irei pregar hoje será controversial. Eu não gosto de pensar nisto, mas eu sei que irá irritar algumas pessoas. Mas o evangelista chamado por Deus tem uma ou duas obrigações: fazer as pessoas felizes e fazê-las bravas. É isso que Deus nos chamou para fazer. 1 Coríntios capítulo 14, começando com o versículo 20. Irmãos, Paulo escreveu: não sejais meninos no entendimento. Este é um clamor do Espírito Santo. Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Você sabe como as crianças são. Eles discordam, ficam bravos, mas em alguns minutos são melhores amigos de novo. É isso que o Senhor nos disse para fazermos. Mas Ele disse: no entendimento. Está escrito na lei: pois gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Você vê o grande derramar do Espírito Santo hoje, você pensa: eu não posso entender por quê a maioria do mundo da igreja hoje tem rejeitado. Por que eles rejeitaram? Muitos rejeitam porque foi profetizado que eles rejeitariam. Cegos. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eu quero usar como título hoje: argumentos contra o Espírito Santo. E quando eu digo argumentos contra o Espírito Santo, eu estou falando do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, como o Espírito Santo dá o anunciado. Existem poucos argumentos sobre o Espírito Santo, vamos dizer assim. Mas há muito debate, muito argumento contra o qual eu acabo de dizer: o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. E eu quero me dirigir por alguns minutos hoje falando desses argumentos que se opõem ao Espírito Santo. Vamos abaixar as cabeças. Pai Celestial, eu te amo e eu te louvo, eu te agradeço pela tua presença que nós sentimos poderosamente aqui. E na ministração das canções fizemos o melhor para glorificar o teu doce, santo e precioso nome. Eu lhe peço a tua ajuda nesta mensagem. Não é o nosso desejo pregar nenhum tipo de mensagem daqueles tipos: eu estou certo e você errado, Deus me perdoe. Mas nos ajude a pregar a verdade, mesmo que possa ser extremamente controversial, de tal maneira que vai criar uma fome nos corações do povo que estão aqui em Dallas e aqueles que estão ouvindo e observando pela televisão. E eu peço por esta ajuda, no gracioso nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Nos últimos 15 anos eu tenho pregado pela mídia. Por muitos anos na rádio, mais de 600 estações por dia. E agora mais de 300, mais de 400 estações de televisão semanalmente. Mas agora quase 75 programas diários de televisão em todo este país e em outras partes do mundo. Provavelmente devido à magnitude desta cobertura, eu sou o mais vocal em falar e pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu faço isto por esta razão. Alguns me disseram: você não deve fazer isto. Com o público maciço que você ministra, especialmente pela televisão,
você deve sair e deixar de lado assuntos controversiais, especialmente como este. Bem, é claro, eu tenho que dizer como o apóstolo Paulo, eu não posso ser desobediente à visão celestial. E eu devo declarar todo o conselho de Deus. Eu não tenho alternativa ou escolha, eu sou o porta-voz. E eu não podia ficar à sombra de um João Batista, mas eu posso ecoar as suas palavras. Quando eles perguntaram quem ele era, ele disse: eu só sou uma voz, clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A mensagem não é minha. Se fosse minha, eu seria o mais temeroso dos homens. Não é minha. Eu não procuro atrair os homens para mim, Deus me perdoe, mas procuro atraí-los para aquele que pode ajudá-los, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Pois ele disse: se eu for exaltado, eu vou trazer todos os homens a mim, significando ele. E eu acho que através desses grandes números de anos, eu vi sobre todo tipo de cartas que vieram para minha mesa. Olha que eu poderia dizer. E eu percebi que este assunto causou mais discussões, mais debates, mais controvérsias e mais raiva no corpo de Cristo do que qualquer outro argumento. O assunto do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E muitos disseram: eu não consigo entender como que essas línguas, este balbuciar incoerente, sem noção alguma, que algumas pessoas dizem que falam, pode ser de benefício para qualquer um. Bem, é claro que eu responderei dizendo assim: Deus não dá nada para ninguém que é insignificante. Qualquer coisa que Deus faz é de uma importância vital. Eu sei que alguns diriam que o dom de línguas é o menor dos dons. Aparentemente, conscientemente, não é muito importante porque é o menor dos dons. Bem, deixe-me dizer o seguinte: ler algo sendo o mínimo porque é o último é assumir muita coisa. Tudo tem que ter um começo e um fim. Só porque os seus pés só servem para você andar, não quer dizer que eles não são importantes e você deve cortá-los e jogá-los fora. Os 10 mandamentos têm o primeiro mandamento e o último. Mas só porque o 10º mandamento é o 10º, será que você tem que obliterar e acabar com ele? Depois de um período você vai acabar com outro e com outro e com outro. É tolo falar de algo que Deus dá como insignificante. E tudo o que Deus dá tem um propósito. Eu sei que por anos a profissão médica não entendia por que as amígdalas estavam no corpo humano. A ciência médica afirmou: este é o órgão mais inútil colocado lá como resultado da evolução e um dia vai desaparecer. É claro que isso era estúpido. E agora eles estão descobrindo que as amígdalas são muito importantes e nunca devem ser removidas a menos que não há outra alternativa. Só porque algumas pessoas não entendem falar em outras línguas, isso não significa que é insignificante. Isso é tolice. Isso é trazer Deus para o seu nível baixo. Eu vou explicar isso desta maneira. Não é uma língua incoerente, não é um mero balbuciar, mas é um dom de Deus. E eu compararei desta maneira. Quando você entrar na sua casa nesta noite, seja uma casa humilde ou palacial, e você entra na sua sala de estar ou qualquer sala que você quiser entrar, e está escuro e você vai alcançar a parede e acender aquela luz que custou $8. A luz então inundou a sala. Este interruptor não é a luz. E não é a usina de energia. A usina de energia pode estar a muitas milhas de distância e provavelmente custa bilhões de dólares e fornece luz para uma área de cobertura tremenda.
Mas, meu querido, você não vai receber nenhuma luz a não ser que você ligue o interruptor. Eu vou dizer de novo, o interruptor, ele pode parecer insignificante, mas não é aquela usina de energia, mas você não receberá a luz até que você ligue o interruptor. Agora, alguém disse, bem, eu simplesmente não vejo nenhuma significância em falar em línguas. E eu realmente não estou pregando sobre línguas, mas eu tenho que falar isto como uma base. É insignificante, alguns dirão, e a minha resposta é esta: as línguas não são o Espírito Santo. Falar em línguas não é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina. Mas, querido, a luz não virá até que você ligue aquele interruptor, as línguas. Agora é aí que começa o problema, porque eu tenho que dizer isso porque eu sei para quem que eu estou falando. Não, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas para ser salvo. Não tem nada a ver com a sua salvação. Você é salvo aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, pedir a Jesus para entrar no seu coração, e no momento que você fizer isso, você está de pé numa esquina, num bar, no barbeiro, numa loja, na cozinha, na igreja, e você é salvo instantaneamente pelo sangue de Jesus. Aleluia! E é verdade que quando você é salvo, você recebe o Espírito Santo. Isso é teologicamente e biblicamente correto. Todas as pessoas que são salvas recebem o Espírito Santo. Você não pode obter nada de Deus sem o Espírito de Deus trazendo para você. Ele é o autor de tudo, ele é o portador de tudo. Mas estamos falando de um batismo de poder. Pois Jesus disse em Atos 1:8, e receberás poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, eu percebo esta noite, hoje, que eu tenho tantos amigos preciosos, que não veem isto como eu vejo e como milhões veem. Eu sei disto. Eu sei que existem grandes denominações que não acreditam exatamente desta maneira, e eu devo dizer para você, eu te amo, e eu falo de todo o meu coração. Em nossa organização, temos uma série de pessoas da fé batista. Nós temos alguns nazarenos, até alguns católicos, eu gosto que seja assim. Quando você chega em uma posição, seja quem você for, que você pensa que somente o seu pequenininho grupo unido vai para a glória, saiba que você ficará muito chocado e surpreso. Eu agradeço a Deus por qualquer cristão, não me importa quem eles são. Se eles são salvos pelo sangue de Jesus, talvez não enxergamos olho a olho, talvez não concordamos em todos os pontos, mas vamos para o mesmo lugar. Os nossos nomes estão escritos no mesmo livro da vida do Cordeiro. Fomos lavados pelo mesmo sangue de Jesus, e o mesmo Jesus que salvou você me salvou, e é melhor você me amar, porque a minha mansão pode estar bem ao lado da sua na glória, para sempre e para sempre e para sempre. Glória a Deus. Mas alguns diriam, e este é o primeiro argumento, e é tão fraco que eu pensei primeiro, vou deixar ele de lado, mas eu vou incluí-lo. É tão fraco e tão infundado e sem fundamento que os oponentes do que eu vou dizer agora, basicamente eles usam isto, mas eu vou mencionar. Alguns dizem que não é bíblico. Agora, você sabia, e eu vou dizer algo que vai chocar alguns de vocês, que há mais bases bíblicas para ser batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas do que é crer em Jesus Cristo para ser salvo. Agora, isso é um choque, não é? Isto é chocante. Você encontrará 2 ou 3 escrituras na palavra de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver no capítulo 16 de Atos, o carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Em Romanos 10, versículos 9 e 10, se confessarmos o Senhor com nossos lábios e cremos em nosso coração que Deus ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Pois com a boca se confessa para a salvação e com o coração o homem crê para a justiça. E Romanos 10, 13, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E a maioria do resto aqui só explica como que isto é feito.
Mas em relação ao batismo com o Espírito Santo, Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes deu enunciado. Em Atos capítulo 10, Deus interrompeu o sermão de Pedro, enquanto ele estava pregando, quando ele chegou àquela posição que ele disse: e todo aquele, o Espírito Santo caiu sobre aquela multidão na casa de Cornélio, e todos os espaguetes e ravioles, e os de Melila e de Malônias foram batizados no Espírito Santo e fogo. Aleluia! E a Bíblia disse que eles falaram em línguas e profetizaram. Em Atos capítulo 19, Paulo perguntou aos discípulos de João: recebestes o Espírito Santo desde que creram? E eles estavam com muitas pessoas, não ouvimos nem falar que existe, estavam sendo batizados no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, a Bíblia fala desse grande avivamento em Samaria, e fala de Felipe pregando aquela grande reunião, e Pedro e João desceram de Jerusalém, depois de serem salvos, depois que essas pessoas já haviam vindo para Jesus, e eles pregaram sobre o Espírito Santo para eles, e impuseram as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Não fala nada sobre falar em outras línguas, mas o grego aqui diz que eles poderiam falar em uma língua articulada ou na língua do reino. Em Atos capítulo 9, a Bíblia nos diz de Paulo, ele mesmo, sendo batizado com o Espírito Santo. Não mencionou nada sobre ele falando em línguas, mas na sua carta à igreja de Corinto, ele disse: eu agradeço a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Agora, as Escrituras, mais de 22 vezes na palavra de Deus, mencionam o falar em outras línguas. E um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 14, foi dado, conforme o Espírito Santo estabeleceu diretrizes sobre como o dom de línguas seria utilizado. Duas coisas diferentes: sendo batizado no Espírito Santo e falando em línguas, e depois um dos 9 dons do Espírito. Mas foi tão importante que Deus delegou um capítulo inteiro em sua Bíblia para explicar como isso deveria ser usado, como isso pode ser abusado e mal utilizado. Então, dizer que não é bíblico é um pouco complicado e tolo, para dizer no mínimo. O próximo ponto que eu apresentaria é uma declaração muito séria. Eu recebi cartas, eu ouvi pregadores sobre o rádio, eu vi algumas coisas na televisão, eu ouvi isto. Alguns chegaram a dizer que o batismo no Espírito Santo em línguas é tudo do diabo. E deixe o Jimmy Swaggart dizer isto para você, e deixe-me dizer com toda a seriedade do meu coração. Você pode não concordar comigo, você não pode vê-lo nas Escrituras como eu vejo. Você pode dizer: irmão Swaggart, eu simplesmente não vejo desta maneira, eu não acredito nisto. Nós ainda nos amaremos e vamos para a glória juntos. Mas quando você começa a dizer que é do diabo, você está pisando num terreno muito perigoso. Muito perigoso. E eu vou te dizer o porquê. Quando você atribui a obra de Deus ao diabo, você chegou bem perto de blasfemar contra o Espírito Santo. No capítulo 12 do livro de Mateus, Jesus Cristo estava expulsando demônios e curando os enfermos, fazendo milagres, e os fariseus disseram, eles eram a hierarquia religiosa daquele dia. Eles disseram: ele está fazendo isto pelo poder de Beelzebu. Ele está cheio do diabo e ele está trabalhando esses milagres e fazendo estas coisas pelo poder de Satanás. E apenas um pouco abaixo, no mesmo capítulo, no versículo 32, Jesus disse: todo pecado será perdoado se você falar contra o Filho do Homem, mas se você falar uma palavra contra o Espírito Santo, isto não será perdoado para você neste mundo e nem no mundo vindouro. Do que ele estava falando? Você vê, Jesus estava expulsando demônios e curando os enfermos e operando milagres pelo poder do Espírito Santo.
Os fariseus nunca disseram uma palavra sobre o Espírito Santo. Um homem disse outro dia, zombando: eu estou apenas falando sobre essas línguas ridículas, eu não estou falando do Espírito Santo. Eles nunca mencionaram o Espírito Santo, os fariseus. Eles nunca deixaram aquela palavra sair da sua boca. Eles simplesmente disseram: Ele, significando Jesus, Ele está fazendo esses milagres pelo poder dos demônios. E Ele disse: se você disser uma palavra contra o Espírito Santo, não falando daqueles que fizeram isto na ignorância, os fariseus que deveriam ser líderes na igreja ou na religião. Olha, alguns dias atrás, algumas pessoas estavam de pé e disseram para uma classe em relação a este evangelista: o que ele está fazendo é do diabo. Você está num terreno perigoso e você está prestes a cair num precipício. Eu não vou dizer que você blasfemou contra o Espírito, eu vou deixar isto para Deus, eu não sou o juiz. Mas eu não queria estar na posição deles por nada neste mundo. Eu tenho que dizer isto. E eu vou dizer isto também: se o que estamos falando aqui é do diabo, e eu creio que a mensagem pentecostal é a mensagem do momento, eu creio que é a mensagem que está tocando o mundo, eu creio que é a mensagem que está mexendo milhões de corações e vidas neste tempo em que vivemos. E se é do diabo, esta é a única mensagem que o diabo tem, que vai fazer você amar a sua Bíblia mais do que você já amou antes, vai fazer você amar a Jesus como você nunca amou antes, vai fazer você louvar a Deus como você nunca louvou antes, vai fazer você se apaixonar por Jesus Cristo como você nunca se apaixonou por Ele antes. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louve o nome do Senhor. Em terceiro lugar, alguns dizem que estas coisas que eles chamam do Espírito Santo fazem você emocional. Você sabia que hoje nós temos denominações inteiras especializando-se na morte? Você percebe isto? Não, isto não é um pedido para uma exposição de demonstração carnal. Eu não aguento isto, você não vê isto nas minhas reuniões, eu não quero, eu não gosto. Mas algumas pessoas dizem que você é muito emocional. Se você levantar as suas mãos e dizer: eu te amo, Jesus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: levante em mãos santas, sem ira ou dúvida, e louve ao Senhor. Algumas pessoas dizem que toda essa música, baterias, pianos e tudo isto, nós não queremos isto, não gostamos disso, isto é emocional. Mas o que a Bíblia diz? Davi disse: eu louvarei ao Senhor com instrumentos de cordas e com símbolos sonoros e com símbolos retumbantes. Eu louvarei ao Senhor com a harpa e com a lira. Eu louvarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor com a música. Eu louvarei Ele com canções, e todo ser que respira louve ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia ao Cordeiro! Graças a Deus, esta experiência gloriosa do Espírito Santo, olha, coloca uma alegria no seu coração. Eu não posso aguentar esta religião fria, velha, morta, formalística, litúrgica e farisaica. Você entra na igreja, eles te dão um boletim na porta. Nada de errado com isso, mas eles te dão um boletim e diz no papel tudo o que vai acontecer, e sempre acontece. Sempre acontece. Não. Eu não vivo por sentimentos, eu não vivo na emoção. Eu sou salvo sentindo ou não. Eu acordo todas as manhãs e às vezes nosso quarto está girando. Algumas manhãs eu acordo e eu pergunto: em que cidade nós estamos? Eu não sei aonde eu estou. Algumas manhãs eu me sinto que eu estou me arrastando por um milharal. Às vezes eu estou feliz, ou seja o que for, mas eu sou salvo. Se eu não sentir nunca mais nada, eu sou salvo, porque a Bíblia diz que eu sou salvo. E eu não vivo pelas emoções.
Eu sou batizado com o Espírito Santo. Não porque eu sinto correntes elétricas atravessando o meu corpo, ou porque a ponta dos meus pés estão formigando, ou estou dançando, ou gritando aleluia. Eu sou cheio do Espírito Santo porque a Bíblia diz que eu sou batizado com o Espírito Santo. Bem, do que você está falando, Jimmy Swaggart? Do que você está falando? Eu estou falando disto, que Deus não é uma entidade fria e morta em algum lugar que eu não conheço nada, e Jesus não é uma figura de um livro de histórias. Eu estou dizendo que Deus é uma ajuda presente no tempo da angústia, e Jesus nunca vai te deixar ou te abandonar. E existe algo dentro do seu coração que flui na sua alma, que vai te exaltar acima da sombra das dúvidas e firmar os seus pés na rocha. E eu não entendo uma pessoa que nunca responde a Deus. Eu não entendo. Olha, minha moça, o que você faria se você chegasse na sua casa com seu marido e ele nunca falasse com você? Se você falasse com ele, ele ficasse parado lá como um pedaço de madeira. Ou talvez quando ele falasse, ele dissesse: eu estou feliz porque você casou comigo, e eu estou feliz que eu casei com você. Eu sinto que tem sido um bom negócio. Nós já estamos vivendo por tanto tempo juntos, eu creio que vamos viver muitos mais anos juntos. Seu cabelo castanho é legal. Você pensaria que esse homem enlouqueceu. Ele está chamando o urubu de meu louro. Ele está doido da cabeça. Você pensaria isto, não é? E você, olha, o casamento não ia durar muito tempo. Eu não vou te culpar. Eu não te... Mas Deus é diferente, não? O Espírito Santo não é uma palavra num papel, Ele é uma pessoa, e Ele vive dentro de nossos corações, Ele vive dentro de nossas vidas, e quando o seu Espírito vem em nossa alma, deve haver uma resposta. Eu não me importo como você vai responder, mas se Ele está lá, deve haver uma resposta. Eu andava na minha casa quando era uma criança, minha mãe estava na cozinha e ela estava na pia da cozinha dizendo: isso era antes de hambúrgueres e McDonald's, era antes de máquina de lavar louça e secadoras automáticas e todo esse tipo de coisa. E ela sem ela saber que eu estava lá, e eu vi ela levantava as suas mãos para os céus, lá no meio daquele quarto sozinha, cantando. O poder de Deus vinha sobre mim como uma criança tão forte que eu começava a ficar todo arrepiado. Olha, minhas costas ficavam arrepiadas. Deixa eu te dizer, você não se afasta de um lar assim se você foi criado assim. Se as nossas mães saíssem das novelas de televisão, esse lixo que está na televisão, que não tem influência ou significado, e começasse a adorar o nome do Deus vivo e louvasse a Deus no poder e na glória, haveria uma diferença em nossos lares, em nossa nação, em nossas igrejas, em nossas vidas. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Emoção, isto me deixa doente no meu estômago. Alguém vai para um jogo de futebol e fica gritando e olha, xingando, matando uma pessoa na frente dele, arrancando a roupa dele e comendo aquele boletim. E aí depois vai para a igreja e... Coitado daquele pregador idoso que está pregando naquele púlpito falando como Deus é bom. Você sabe por que não há resposta? Porque não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada lá. Aleluia, não há nada lá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há algo lá, agora esperem um minuto. Alguns de vocês podem dizer: irmão Swaggart, eu acho que você está certo, mas eu não vou para uma igreja assim. O tipo que eu vou é meio quieta. E eu sei quão quieta ela é. Ela nós simplesmente não fazemos isso, não levantamos as mãos. Vocês fazem isso, né? Vocês e os outros. Eu gostaria de fazer o que você está falando, mas eles não vão permitir. Olha, eu sinto muito por você. Coitado de você. Olha, que triste.
Você está vivendo na União Soviética, você tem que ir para o mausoléu. Que triste, triste. Eu estive na frente de câmeras de televisão por anos e eu disse isso, eu vou continuar dizendo, e eu estou certo. A menos que Deus envie um anjo especialmente, diga para você ficar numa igreja velha, morta, seca, um mausoléu, saia de lá e encontre um lugar aonde o Espírito de Deus se move e Jesus Cristo é real e vidas estão sendo transformadas e corpos enfermos curados e esta palavra de Deus é pregada em todo o seu poder, em toda a sua glória, e vá para aquela igreja e suporte-a. Deus nos ajude. Ouvir um pregador pregar uma pregação que ele duvida é pior do que tomar morfina. Vai te matar. Emocional? Sim, eu sou emocional. Eu fico empolgado quando eu acordo e vejo aquele sol subindo com aqueles raios esplêndidos brilhando naquele horizonte dos céus. E eu fico animado quando eu estou voando no nosso avião, estou vendo o pôr do sol e os seus raios moribundos tocando todas as cordas do meu coração. E eu olho para ele sabendo que nenhum artista pode retratá-lo, somente a mão e a obra de Deus pode fazer isso. Eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu olho para o abismo do Grand Canyon e eu vejo a beleza de cores que Deus criou, algo que nenhum homem mortal pode tentar fazer. Você tem que olhar com olhos de admiração. Eu fico empolgado quando eu estou na caverna de Carlsbad. Eu olho para as estalactites e estalagmites que estão lá, Deus sabe por quantos anos. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que salvou a minha alma, me purificou de uma vida de pecado e vergonha, me exaltou acima das sombras e plantou meus pés sobre a rocha, com o meu nome escrito na glória, que eu não vou ter que queimar no inferno para sempre e sempre, mas eu vou clamar nas colinas da glória para sempre e sempre. Tu és poderoso, aí eu fico feliz. E deixa eu te dizer outra coisa: elefantes pousarão nas árvores antes de eu parar de clamar o nome do Senhor Jesus Cristo e louvar o seu santo nome para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Eu ajo da mesma maneira quando eu estou sozinho. Sabe o que alguns de vocês precisam? Isso me deixa tão doente no meu estômago quando os pentecostais, que devem estar cheios do Espírito Santo, vão para um psicólogo. Eu estou indo para um psiquiatra e ele está me dando uma terapia. Fica quieta, mamãe, eu estou pregando, fique quieta. Eu fico tão cansado disso, olha, isso me cansa os meus ouvidos. Se você quer saber o que eu penso sobre isso, me chame no particular e eu te conto. Isso me deixa doente. Eu vou para o meu terapeuta. Eu tenho uma sessão hoje com o psicólogo. Você é contra psicólogos batizados com o Espírito Santo? Não, eu não sou. Glória a Deus por eles, alguns precisam deles. Mas sabe o que você realmente precisa? Sabe o que você realmente precisa? O que você realmente precisa que vai resolver os seus problemas, psicologicamente, psiquiatricamente, fisiologicamente e todas as outras logicamente? Sabe o que você precisa? Você precisa ir para um altar antiquado em algum lugar e ficar lá até que o poder do Deus Todo-Poderoso lave a sua alma como o rio Mississippi, e ele lave e atravesse na sua vida e flua até que você comece a dançar no Espírito. Olha, em todo lugar. É isto que você precisa. Nós não fazemos mais isto, mas isto é orar de maneira pentecostal, fervorosamente, até que algo aconteça. Vai te ajudar, vai fazer maravilhas na sua vida. Todas as vezes que o Jimmy Swaggart fica... Às vezes eu fico assim, mordendo a cabeça das pessoas, você sabe? Você sorri assim. Eu sei que o Jimmy Swaggart às vezes precisa entrar num quarto ou numa sala de oração, fechar a porta, colocar o rosto no pó e dizer: Jesus, faz uma obra na minha vida. E você precisa entrar na eira para ser moído. Senhor, eu preciso de um recarregamento do antigo poder do Espírito Santo até inundar a minha alma e inundar o meu coração. Quando acontecer isso, você vai jogar a sua cartela de pílulas fora. Você vai jogar fora, como é que você chama isso mesmo? Qual que é o nome? O seu antidepressivo. Ou aquela pílula que você tem que tomar de vez em quando, sei lá o que é.
Você na verdade precisa de uma daquelas doses do Espírito Santo. Ah, meu amigo. Alguns dizem a razão porque eu não aceito, porque não é só emocional, mas isto faz você se tornar um fanático. A descrição de um fanático é uma pessoa que só fala de um assunto, não fala nada além daquele assunto, não se refere a nada além daquele assunto, não vai para nenhum lugar sem falar daquele assunto e não se importa com nada além do que aquele assunto. Esse é um fanático. Esse é um fanático. Aleluia. Alguns de vocês, pais, sentados aqui hoje, seus filhos e filhas nesta idade que estamos vivendo, podem ter te perguntado várias vezes: papai, mamãe, o que é um fanático? Se eles estivessem aqui neste lugar hoje, sentados perto de você neste domingo à tarde, eu gostaria que você dirigisse a atenção deles para esta plataforma, porque você está olhando para um fanático genuíno, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, um fanático. Glória! Aleluia! Eu penso Jesus, eu vejo Jesus, eu canto Jesus, eu falo Jesus, oro Jesus. Quando eu acordo é Jesus, quando eu vou dormir é Jesus, quando eu estou saindo é Jesus, quando eu estou cantando é Jesus, quando eu estou pregando é Jesus, quando eu estou pensando é Jesus, quando eu estou dormindo é Jesus. Eu como Jesus, sonho Jesus, penso Jesus, falo Jesus, 24 horas por dia. Fanático. Eu não me importo quem que ganhou o campeonato nacional de futebol. Ah, você quer dizer que é um pecado jogar bola? Não, cabeça oca, eu não estou falando de pecado. Eu não me importo. Se eles tivessem uma greve na liga de futebol, eu não ia me importar nem um pouco se nunca mais jogasse. Eu não me importo. Você é contra o futebol? Não, você não está me entendendo. Olha, tudo bem com o jogo, não tem problema. Outro dia um time inteiro do Canadá, todos assinaram para mim, autografaram todos os nomes naquela bola e me deram aquela bola. Estava num pedestal e deram para mim porque muitos membros da igreja foram salvos com o sangue de Jesus e assistem a TV. Eu gosto deles. Mas eu estou querendo que você entenda que hoje você tem que estar tão perto de Jesus, amar a Jesus de tal maneira, até que este mundo perca toda a sua atração, o seu interesse. Não é o que é pecado, o que não é pecado, isto é pecado, isto não é pecado. Você não se importa com nada que o mundo tem, você não tem interesse nenhum, não te atrai nem um pouco, ele não te empolga, não mexe com você. Você está marchando no ritmo de uma bateria diferente. Você canta a canção de um músico diferente. Você tem os seus olhos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém pode dizer: isso deve ser a vida mais entediante. Você não sabe, querido. Você não sabe. Eu não tenho problemas nervosos. Glória a Deus. Nunca me senti tão melhor na minha vida. Estou indo para o céu. Falando de se sentir bem, às vezes, né, esses velhos ossos, 46 anos agora, eu estou empurrando eles muito, às vezes eles protestam. E eu admito, olha, eu não sou super-homem, não estou falando disso. A gente às vezes confunde a fé. Pensamos que estamos fazendo isso, quando estamos fazendo aquilo. Olha, isso é uma besteirada. Eu tenho fé tendo dor de cabeça ou não. Porque eu vou para o céu. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu estou servindo a Jesus. Se você beber desta água, você terá sede novamente. Mas se você beber da água, disse Jesus, que eu lhe dou, você nunca mais terá sede. Vocês empresários aqui hoje que não são salvos, você pode ganhar dinheiro, comprar carro, construir casas, construir negócios, se tornar mais rico e mais rico e mais rico, e você ainda vai ter fome e sede quando tudo acabar. Mas se você chegar ao pé da cruz e se encher de Jesus Cristo, Ele saciará a sede na sua alma e vai te dar uma vida digna de ser vivida. Ele te levantará e te dará uma razão para viver. E eu vou te avisar, o mundo vai achar que você está louco.
Eles já acham, eles vão achar que você está louco. Alguns de vocês agora, os seus próprios familiares de sangue, acham que você está louco. Desde que você começou a ficar tão louco, indo para aquela igreja estranha, muito estranha, você costumava ir a uma igreja que eles deixavam você mascar, chupar, fumar, beber, correr e... Glória a Deus, aleluia. E agora você vai para aquela igreja estranha, né? Aquela louca, sabe? Aquela que as pessoas parecem que estão em outro mundo o tempo todo. Você não vai mais para as festas, você não bebe mais a sua cerveja, você não bebe a sua geladinha, você não vai para a discoteca, você não faz mais nada. Você é louco, você enlouqueceu. E eles estão bravos com você, e você trata eles tão queridos, e eles... E você se pergunta por quê? Por que eles fazem isso? Não é você que eles estão lutando, é Cristo que está no seu coração. Ele se opõe a eles, Jesus se opõe a quem eles são. Sabe por quê? Porque você é um fanático. Eu estou tão cansado desta igreja chata 1 hora por semana. E eles pegam aquele livrinho, né? Que tem os hinos e as escrituras embaixo, e eles leem aquele negócio. E aí esse é o culto, aí eles voltam para casa e acendem aquele cigarro, né? Você está pregando contra o cigarro? Não, fume quanto você quiser. Abençoe, se isso te deixa feliz, se este é o seu mundo, fume, eu não me importo. Fume o seu, sei lá qual que é o nome hoje, né? Eu nunca fumei, mas chamava Camels. Provavelmente eles não têm mais isso, não é? Chesterfields, eles não têm mais isso, não é? Eu não sei o que eles têm. Tem? Mas quando você se cansa daquele cheiro, quando você se cansar daquela tosse, quando você se cansar daquela tremedeira, quando você se cansar daquilo, então venha e Jesus pode te libertar, entregar a vida para você. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu vou ter que parar. Esta mensagem, eu vou ter que parar. Mais um, aí eu vou ter que parar. Mais um argumento contra o Espírito Santo. Ele não é somente emocional e fanático, né? Fanatismo. Mas somente os ignorantes e analfabetos aceitam. Você está um pouco mentalmente desequilibrado se você crê nisto. Eu li isto outro dia. Apenas os pobres, eles dizem. Bem, eu tenho apenas uma declaração. A Bíblia diz que Jesus, o pobre o ouviu com prazer. O pobre o ouviu com prazer. E eu acho que estamos em uma boa companhia. O apóstolo Paulo foi batizado no Espírito Santo. Simão Pedro foi, Maria, mãe de Jesus também, e todos os discípulos também. E eu tenho que te dizer, o Espírito Santo está descendo em todo o mundo hoje. Aleluia. Eu não acabei, mas eu vou terminar. Eu vou dizer o seguinte, eu estava no meu escritório um tempo atrás, um pastor muito distinto de uma grande igreja veio contra o que eu estou pregando. Uma igreja em que as pessoas não acreditam, eles não praticam ou proclamam o Espírito Santo. E ele ficou, eu estava ocupado, eu tive que sair na manhã seguinte, e ele era um grande homem, eu amo e o respeito demais. E eu conheço já há muito tempo, um cavalheiro muito distinto. Ele não ia embora, eu não sabia o que ele queria, falamos de alguns pequenos assuntos, o clima e sobre as nações da terra, conversamos sobre missões, oramos pelos missionários, fizemos tudo, e eu pensei, o que ele quer? Ele estava muito bem vestido. Como eu disse, né? Alguns anos mais velho que eu. E eu pensei, Senhor, eu tenho programas para fazer, eu tenho que escrever um artigo para a revista Evangelista, eu tenho que ir embora pela manhã, eu odeio apenas explodir e dizer o que você quer. Isso não eram boas maneiras. Então eu falei, eu tenho tato e eu falei,
eu vou fazer algo que isto vai resolver. E eu disse: meu irmão, o que você pensa sobre o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Sabe, geralmente eles correm quando você diz isso. Ele saltou, ficou de pé nos seus 2,10 metros e disse: irmão Swagger, eu pensei que você nunca ia me perguntar. E olha, ele pastoreava uma grande igreja do tamanho de um quarteirão. E ele disse: eu estou enlouquecendo. Ele disse: eu estava orando outro dia, o Senhor me disse: venha ver você, e eu estou aqui. Mas o que ele disse? Eu não posso aguentar mais, eu não posso mais aguentar, eu vou explodir. Não muito tempo atrás, Jesus Cristo me batizou com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Ele disse: eu não sei o que eu vou fazer, eu começo a pregar e isso está fluindo dentro de mim. E eu estou mordendo a minha língua, dizendo: Deus, se eu orar em línguas, eles vão me expulsar. O que eu faço? Ele disse: o Senhor começou a falar: vai visitar o Jimmy. Eu pensei: Senhor, o que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer para ele. Na dúvida, feche os seus olhos bem apertados e pareça santo. Eu agarrei suas mãos e eu fechei os meus olhos e apertei a mão dele. Quanto mais você aperta, mais santo você é. E eu disse: vamos orar. Nós oramos. E honestamente eu disse para ele o que eu pensei. Eu disse: eu acho que Deus me falou o que você tem que fazer. E ele disse: o quê? E eu disse: tudo o que ele disse para você fazer, faça. E era do Senhor. Isso parece muito simples, principalmente Deus dá coisas simples. Quando esses pregadores inventam estas grandes coisas profundas, a maioria das vezes não é Deus. Qualquer um, de qualquer forma. Ele parecia aliviado. E ele disse: muito bem, é isso que eu farei. Ele saiu, com certeza. Algumas semanas mais tarde, ele pregou naquele culto de manhã. E olha, aquela igreja tinha milhares de pessoas. Uma irmãzinha de uns 70 anos de idade veio para ele. Ela estava com as dores nas costas. Ela disse: doutor tal e tal. Ela disse: você pode orar por mim, por favor? Eu estou com dor nas costas, as minhas costas estão me dando muitos problemas. E olha, ele virou e tocou na cabeça dela e disse: em nome de Jesus, ser curada. E ela caiu no chão. Glória! Olha só, o poder de Deus tocou ela. As pessoas estavam trabalhando. Alguém disse: o quê? Eles correram lá, pensaram que algo estava errado com ele. E ele pensou: meu Senhor, o que vai acontecer agora? Alguém disse: não há nada de errado com ela. Ele orou por ela e ela caiu. Ore por mim. Glória a Deus, aleluia. Eles naquela grande igreja de milhões de dólares, ele disse: Deus, eu poderia muito bem seguir. Ele começou a dar uma bofetada na mão e eles empilharam como cordão de madeira em toda a plataforma. Não estava em uma igreja pentecostal exagerada. Eu não vou falar o nome, mas era uma igreja que não queriam que ele fizesse isto ou experimentassem esse tipo de coisas. Aí o conselho dos diáconos se encontraram, sentaram ao redor da mesa. Quando os diáconos fazem isso, o pregador fala assim: meu querido amado, eles sentaram-se. Nós não
respeitamos nem apreciamos a nossa igreja sendo transformada em uma dessas igrejas. O que você fez com aquelas pessoas? Ele pensou, o bicho vai pegar agora. Eu não fiz nada, eu orei por elas, o poder de Deus as derrubaram. E eles disseram, bem, não podemos aceitar isto aqui. Agora eles não mandaram ele embora. Eles simplesmente cortaram a água e a luz e o gás dele. Ele entendeu o recado, ele foi para o outro lado da cidade, construiu outra igreja e é maior do que aquela igreja hoje. Sim, eu não vou estar aqui dizer para você enquanto eu termino e dizer que quando você buscar as coisas de Deus, que vai ser uma jornada tranquila e vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Você vai ter e toda a religião. Mas se você pressionar, Ele irá preencher o seu coração e transbordá-lo com o Espírito Santo e com fogo. Abaixem suas cabeças, por favor. Quantas pessoas neste auditório hoje, irmão Swegert, eu sei que eu sou salvo, mas eu não recebi ainda o dom do Espírito Santo. Estenda a sua mão, por favor, eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Eu sei que eu sou salvo, mas eu não recebi o dom do Espírito Santo. Em todo este lugar, por favor, levante sua mão, por favor. Eu vejo, nós não vamos te envergonhar. Olha, eu vou respeitar cada um de vocês, eu prometo. E eu quero que todos fiquem de pé neste lugar, por favor. Todos vamos ficar de pé. Agora eu gostaria, por favor, cada um de vocês que levantou a sua mão, seja nas arquibancadas, no topo, nos lados, no chão principal, seja quem for e aonde você estiver. Eu quero que você venha aqui para a frente, de onde você estiver. Venha aqui na frente. Nós temos umas marcas aqui no chão. E eu quero que vocês que vierem primeiro fiquem aqui bem nesta marca. Ombro a ombro. Faça uma linha perfeita, o quanto for possível. Fique bem nessa linha, isso, bem na linha. Bem nesta linha branca. Isto, há uma fonte. Diáconos, alinhem-se, por favor, nos corredores também, até encher a frente. Muito bem, eles estão alinhados, Júnior, nos corredores também. Muito bom, Deus te abençoe. Isto, venham para frente, podem vir. Venham bem para frente, por favor.
Isto mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Isto mesmo. Não coloque a sua mão nas pessoas, só fique atrás deles. Deus, eu te amo. É isto mesmo, vem aqui para frente, podem vir. Júnior, Donnie, todos têm alguém com eles? Muito bem. Eu quero que você me escute cuidadosamente agora. Eu quero que todos os olhos estejam dirigidos em mim por um momento. Eu quero que a sua mente esteja no Senhor Jesus e também no que eu vou te dizer, porque eu vou lhe dar algumas instruções. Em primeiro lugar, a maneira que eu faço isto não é a única maneira, você pode fazer de outras maneiras também. Mas eu faço da maneira que Deus me disse para fazer 10 anos atrás. Desde aquele momento até hoje vimos milhares e milhares de pessoas batizadas. Não existem muitas razões por que cada um de vocês não possa ser batizado com o Espírito Santo. Em 5 segundos depois de orarmos. Agora as instruções que eu vou lhe dar é aquela que eu já dei. Eu acho que para centenas de milhares. E eu vou te entregar agora. Em primeiro lugar, cada um de vocês que estão aqui de pé, eu te agradeço pela sua paciência e por estar de pé conosco, porque eu preciso de você. Eu preciso que você creia em Deus comigo. O Espírito Santo, ele é totalmente diferente do que os outros membros da Trindade. Ele trabalha de uma maneira totalmente diferente. Ele pode ser impedido facilmente com os nossos pensamentos vagueando, ou atitudes que, olha, não são certas, porque isto é um momento muito solene. Então cada um de vocês e tantos que estão aqui, você é povo de Deus. Eu preciso da sua dedicação e da sua oração, porque agora estamos prestes a pedir para que o maior dom que Deus tem para os seus filhos, agora não me entenda errado, a salvação é o maior dom de Deus para o mundo. Mas o Espírito Santo é o maior dom de Deus para os seus filhos. O mundo não pode receber o Espírito Santo. E é tão precioso que é chamado Santo. O Espírito Santo. Agora, ensinamos e pregamos que cada destinatário do Espírito Santo, sem exceção, falarão em outras línguas quando receberem o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo dá o enunciado, sem exceções. E eu vou falar um pouco mais sobre isso em um momento. Você veio aqui, você aqui nas filas e na frente. E alguns de vocês que estão lá atrás podem pensar, eu gostaria de estar aqui, mas ele está aí como ele está aqui também. Eu não sou batizador, Jesus é. Agora você pode ter ensinado muitas coisas, eu fui ensinado muitas coisas, mas eu vou te dizer o que eu creio que Deus me disse da sua palavra. Você não veio aqui para esperar, para implorar e clamar. Alguém disse, irmão Swaggart, você não crê em esperar? A Bíblia diz esperar em Jerusalém. Eu espero no Senhor todos os dias. Mas em primeiro lugar, você não está em Jerusalém, você está aqui em Dallas. Em segundo lugar, a palavra esperar quer dizer aguardar. Eles foram ditos para ir para Jerusalém e esperar porque o Espírito Santo não tinha vindo. No momento em que ele veio, eles foram batizados. Eles não estavam esperando para ser cheios, mas para ele vir. E ele já veio, então você está aqui para ser cheio. Você veio aqui, não para implorar e para esperar e passar, sabe, por uma ginástica física ou um exercício mental. Você veio aqui para receber o dom do Espírito Santo. É para isso que você veio aqui, em segundo lugar.
a pergunta deve ser feita: quais são os requerimentos para receber? Somente um requerimento, não é requerimentos, só um requerimento, no singular. E é o seguinte: ser salvo. Este é o único requerimento, é primeiro ser salvo. Alguém pode pensar: mas irmão Swegert, eu ainda tenho problemas com cigarro, ou temperamento, ou seja o que for. Você está me dizendo então que Jesus Cristo vai mexer com o Espírito Santo? Com esses problemas? Sim, Ele vai. Sim, Ele vai. Eu estou te dizendo isso também. Seja cheio do Espírito Santo e deixe o Espírito Santo te ajudar a vencer esses problemas. É para isso que Ele está aqui. A palavra Espírito Santo quer dizer paracletos, uma pessoa chamada para ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar com temperamento. Ele vai te ajudar com o seu vício, com sua cobiça. Ele vai te ajudar com cigarro. Vai te ajudar seja o que for o seu problema. Então o único requerimento para receber é ser salvo. Em terceiro lugar, só existem duas coisas que podem basicamente te impedir de receber. A primeira coisa é a incredulidade. E eu acho que você é crente, senão você não estaria aqui. Talvez você não entenda tudo, mas você crê. Mas a segunda coisa é o problema principal, que é o seguinte: é uma falta de se entregar. Olha, em alguns momentos eu vou orar, pessoas ao meu redor aqui, pessoas santas vão orar que estão atrás de você. E vamos pedir para o Senhor te encher. E Ele sempre vai fazer o que a palavra dele diz. Ele disse: arrepende-te, sedes batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Às vezes você é batizado depois de ser cheio do Espírito, antes, depois, não importa. Mas no momento em que nós orarmos e estas pessoas, olha, vão impor as mãos sobre você, o Senhor vai começar a trabalhar, Ele vai começar a se mover e Ele vai trazer então o dom de línguas. Você ouvirá palavras, talvez não ouvir, haverá uma impressão, um sentimento. Você podia até ouvir no seu espírito palavras, frases, sentenças, talvez que não são em inglês ou espanhol e nenhuma outra língua que você aprendeu. Este é o Espírito Santo te dando o mover do Espírito dentro de você. Jesus disse que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você vai sentir. Este é o Espírito Santo e é tudo que Ele vai fazer. Ele não vai te colocar em uma transe, nunca. Não nesse estágio. Ele não vai tomar controle da sua língua e fazê-lo falar em línguas. Alguns dizem: quando Ele me fizer falar em línguas eu vou falar. Você nunca vai falar. Alguns dizem: quando Ele quiser que eu fale, Ele vai me fazer falar. Você nunca vai falar. Alguns pensam que você vai entrar num tipo de transe. Você não vai. Você nunca vai perder controle das suas faculdades. O Espírito Santo é um cavaleiro perfeito. Não se preocupe com isso. Glória a Deus. Ele vai te dar aquele enunciado. Em todo lugar na Bíblia não diz que o Espírito Santo falou em línguas ou Deus fez eles falarem em línguas. Diz que o Espírito Santo dá o enunciado e eles falaram em línguas. Você que fala, Ele te dá o enunciado e você fala. O que você está dizendo, irmão Swegert? Eu estou dizendo o seguinte: no momento que essas pessoas imporem as mãos sobre você, não levante as suas mãos e comece a implorar. Você não implora por um presente, você recebe. Você não trabalha para um presente, não seria um presente, você recebe o presente. Estenda sua mão e receba. É isso que o Senhor quer que você faça. Ele vai te oferecer um dom, estenda sua mão e receba. Dentro de você, você vai ouvir estas palavras ou frases ou sentenças, sentimento. Este é o Espírito Santo. Comece a falá-los. Comece a falar. E você pergunta: mas vai ser eu? Eu espero que seja você. Vai ser eu, sim, vai ser você. Este é o Espírito Santo. Então comece a falar aquilo que está dentro de você. Eu não vou falar o que você tem que dizer, nem se eu pudesse. Mas comece a falar aquilo que você escuta. Pode soar estranho para você, pode até te assustar. Talvez você fale o dia inteiro em línguas, ou talvez você fale só uma palavra. Talvez só algumas frases, eu não sei. Mas você ainda foi batizado com o Espírito Santo, sendo pouquinho ou muito. Você vai desenvolver e crescer. Eu oro em línguas constantemente, para mim mesmo e seja o que for. Mas eu não fiz exatamente desta maneira quando eu fui batizado em primeiro lugar. Mas eu cresci no Senhor.
e você também vai crescer. Agora isto é para você. Ele disse: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os seus idosos terão sonhos. Ele está fazendo isto hoje. Olha, isso tem sido derramado em todo o mundo. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero que você abaixe a sua cabeça agora e feche seus olhos. E quando eu te pedir para fazer isto, você possa saciar a sede que só o Espírito Santo pode saciar. Somente o Espírito Santo pode satisfazer a fome. Somente o Espírito Santo pode tomar o lugar deste mundo mundano e carnal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo homem, mulher, menino ou menina, conforme o Espírito Santo desceu naquela casa de Cornélio, eu lhe peço aqui em Dallas, Texas, nesta reunião, nesta arena, neste domingo à tarde, que o teu Espírito Santo possa descer sobre todo homem, mulher, menino ou menina aqui. Em nome de Jesus Cristo, receba o dom do Espírito Santo. Impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Aleluia.